Caso alguém tenha perdido, possa também depois assistir, né? Não consiga ficar até o final, a gente vai mandar para vocês. Então, essas tecnologias, né, surgem e mudam bastante aqui as nossas relações de trabalho, o que é possível fazer, né, e afetam todos os tipos de trabalho. Não é diferente para quem trabalha com design organizacional, com gestão, né, com essa parte de estrutura organizacional, por exemplo. E a facilitação, a gente acredita que também pode ser muito impactada por essas mudanças, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso aqui, debater um pouco a ética, né, da inteligência artificial aqui. As pessoas que estão aqui destacadas aqui no palco vão participar desse debate. E a gente vai fazer também o uso dessas ferramentas aqui em tempo real também. Estamos aprendendo, né, e descobrindo como usá-las. E para mostrar um pouco para vocês do que a gente está fazendo já e a gente vai conversar junto, né? Então, é um pouco disso, nosso momento aqui hoje. Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu só falei os nomes, mas não falei, né? Eu sou o Davi, sou consultor na Targetil. Eu também sou professor no curso de facilitação, no Fato, junto com o Baron, né? A gente atua juntos. A Tânia e a Tami também são professoras no Fato, mas elas têm atuado com um pouco menos de frequência. A Tânia, ela é responsável pelo nosso curso de Culture Hacking, né? Ela faz a parte do design do curso, a gente chama de LX Designer, né? A Tami, ela trabalha focada no círculo de cursos abertos, então ela cuida de forma geral desse segmento dentro da Targetil, né, que é bastante importante. O Monte é consultor na Targetil também, ele é nosso psicanalista, é, nosso psicanalista, como é que a gente pode dizer? Que a gente usa assim, Selvagem. acesso, selvagem. Selvagem. Não, brincadeiras. O Bont também estuda psicanálise, então ele sempre é uma grande referência nossa sobre esses temas e sobre o discurso, que também é um assunto de hoje, né? Então, por isso que essas pessoas estão aqui, né? Que foram também convidadas para estar nessa conversa. E aí, para a gente começar, eu só queria fazer um convite para vocês. Quem se interessa por esse tema de inteligência artificial e quer continuar acompanhando as novidades, pode entrar nesse grupo aqui do WhatsApp. A gente tem um grupo da nossa comunidade também no WhatsApp, a gente tem o Discord. Se alguém puder compartilhar o link da comunidade, por favor, no Targetil. Mas a gente tem esse grupo que a gente vai utilizar para lançar algumas novidades para vocês do que a gente está produzindo sobre esse tema. Então, quem tem interesse e quer continuar recebendo novidades, pode entrar no grupo. Vai ser um grupo só de broadcast, então não tem discussão, né? A gente só vai mandar eventualmente alguma coisa. Então não se preocupem com o volume de mensagens, que vai ser bem pequeno, provavelmente, né? Ainda não foi mandado nada, tá? Então, quem quiser, entra aí para receber mais novidades. Então, eu vou começar contando um pouco para vocês sobre o Fato, o curso, né? O que a gente faz nesse curso, como ele funciona, até para convidar quem de vocês estiver interessado em participar. Eu vou depois falar um pouco sobre o que é facilitação, assim, dentro da perspectiva da Targetil, que a gente utiliza nesse curso. Eu vou trazer um conceito aqui para a gente discutir, que são os atos de fala, que vai ser, acho que, um conteúdo que vocês vão poder levar depois e utilizar isso também nas facilitações de vocês, né? Acredito que pode ser uma forma útil de observar as conversas e de analisar como elas acontecem. E aí, depois, vem, acho que, o grande momento da noite, que é a gente fazer um debate. Eu vou propor um debate aqui entre nós 5 aqui, na realidade, eles 4, porque eu vou ficar mais na moderação, sobre justamente a ética da inteligência artificial aplicada na facilitação e na análise de discurso, né? E aí eles vão debater sobre isso, né? Eu vou ficar aqui jogando um pouco polemizando a conversa, né? Trazendo mais perguntas. E a gente vai utilizar duas ferramentas aqui que usam a inteligência artificial para, primeiro, transcrever a conversa automaticamente, né? E, segundo, analisar essa conversa seguindo esse conceito de atos de fala, né? E a gente vai analisar depois a nossa própria conversa, tá? E aí, mais para o final do nosso encontro, a gente vai abrir um momento para vocês, quem quiser fazer perguntas ou trazer, compartilhar também a sua experiência com o tema, ou que quiser contar para a gente, vai ter um momento mais aberto para vocês interagirem mais, tá? Enquanto isso, vocês podem usar o chat à vontade para fazer perguntas e trazer um pouco das questões de vocês, tá? Aí no final a gente tem esse momento mais aberto também. Então, é mais ou menos aí nosso plano de voo para hoje. Então, eu acho que eu gosto de começar
essa conversa falando um pouco sobre esses incômodos, né, que eu acho que são incômodos relacionados às conversas nas organizações, às interações, e que provavelmente, se você se incomoda com essas coisas também, você deve ter um interesse em facilitação, né, ou deve, de alguma forma, isso te mobiliza, né. Então, eu já participei de muitas conversas ou interações no meio corporativo, principalmente, em que a gente percebe que as pessoas estão com uma cara de que está tudo bem, né? Parece que está todo mundo amiguinho, tudo certo, mas a gente sabe que, na real, existem questões, conflitos, né? Incômodos que as pessoas têm, mas elas não expressam isso, não manifestam, né? Às vezes isso até é um sinal de um ambiente com baixa segurança psicológica, mas algo impede as pessoas de falarem a real, falarem o que incomoda, trazer os conflitos para a conversa, e o grupo empaca, às vezes, muito em função disso, dessa falsa harmonia, né? Outras vezes o problema nem é tanto esse, mas pode ser um problema mais relacionado à eficácia, né? Em que os grupos têm muitas conversas, muitas reuniões, tanto em quantidade, mas conversas longas e que não conseguem chegar a uma decisão sobre algo, não conseguem avançar, parece que alinha, com vários times, com várias pessoas e nunca sai do lugar, né? Então, o que tem por trás disso, né? O que está acontecendo que está impedindo esse grupo de avançar e conseguir gerar valor, né, para a organização? Opa! Outro problema pode ser, também que eu já vi, principalmente em reuniões, às vezes, com posições mais altas na hierarquia, né? Você tem ali aquela conversa que as pessoas não se mostram, né? Parece que todo mundo fala de um jeito genérico, sem citar coisas específicas, né? E parece que isso é uma estratégia para se proteger, não se comprometer, né? Porque se eu falar especificamente do que aconteceu, né, eu me vulnerabilizo. Naquele ambiente muito competitivo, isso acaba sendo uma coisa ruim, né? Então, outras vezes também, os grupos até têm uma boa relação, mas parece que tem algo que acontece na conversa que impede eles de conseguirem resolver problemas juntos e avançarem, né? Então, se você, como eu, sente essas inquietações com conversas, né, com essas conversas esquisitas, com essas conversas que não saem do lugar, talvez a facilitação possa ser um caminho possível para te ajudar. Eu detesto todas essas coisas aqui, e acho que é por isso também que eu acabei escolhendo também trabalhar com facilitação e ajudar organizações nesse sentido. A gente pode dizer que essas coisas são sintomas de 2 problemas fundamentais que os grupos enfrentam, né. Existe um primeiro É problema que é zoeira a internet. opa, mutem aí, por favor. A internet vai ficar trolando isso mesmo? E, um problema fundamental é o problema de compreensão, né, que tem a ver com as pessoas parece que não se entendem, elas falam uma coisa, mas vai na reunião, discute, sai da reunião, cada pessoa entendeu alguma coisa diferente do que aconteceu lá, isso é muito comum, né. Então tem algo que parece que a gente está conversando, mas a gente não está se entendendo, né, tem algo esquisito aí, né. É um problema fundamental que os grupos enfrentam. Um segundo problema, que deriva desse primeiro, é um problema de coordenação, ou seja, as pessoas podem até se entender, mas elas têm dificuldade em reunir as competências, né? Integrar isso para entregar um trabalho produtivo, né? Para entregar um trabalho que gere valor. Isso está mais relacionado com um problema de coordenação, né? Então, mais um segundo nível de problema, né? Mas é difícil a gente achar grupos que não enfrentem pelo menos uma versão desses dois problemas. Eles são, digamos que eles, se a gente pudesse dizer que existe uma causa raiz, eu acho que não existe, mas me parece que isso está no cerne da questão, né, das dificuldades que grupos têm de coordenar o trabalho e da gente fazer o trabalho acontecer nas organizações, que hoje, essencialmente, é um trabalho de colaborativo, né. Então, para mim, isso tem muito a ver com a facilitação, né. Então, dentro da Target View, a gente entende que as interações dentro dos times e também entre times, elas são tipo uma pedra angular das organizações, né. Então, se a gente está falando que o trabalho moderno, o trabalho eu acredito que boa parte de vocês façam, é um trabalho criativo, do conhecimento. Esse é um trabalho que ele depende de uma boa qualidade de interação, né? A gente não executa simplesmente instruções aqui como numa fábrica ali e produz alguma coisa fixa, né? A gente produz conhecimento nas organizações modernas. Então, acaba que se a gente não tem uma boa qualidade nas nossas trocas, a gente não consegue ser efetivo, né? Então, a importância disso, né, de ter boas conversas, boas reuniões, né. Nós acreditamos também que a facilitação de conversa ela é um caminho para 3 coisas, acho que ela pode trazer 3 ganhos diferentes, e que eu acho que podem ser
especialmente quando os três são presentes muito poderosos, né? Talvez um primeiro ganho mais óbvio e o que as organizações geralmente mais buscam é um ganho talvez de produtividade, né? Então, quando eu tenho conversas facilitadas, quando eu tenho conversas de qualidade, que as pessoas se entendem, elas conseguem acordar uma coisa e depois sai da reunião e todo mundo entendeu que realmente aquilo foi acordado, né? A gente consegue ter mais produtividade, né? Tomar decisões em menos tempo, tomar decisões de melhor qualidade, resolver problemas. Então, a gente consegue ter um ganho de eficácia, eficiência, efetividade, né? E produtividade. Esse é o primeiro ganho e talvez o que mais desperta interesse inicialmente. Mas eu acredito que muitos de vocês estão procurando coisas além disso, né, na facilitação. A facilitação também pode ser utilizada para gerar conexão entre as pessoas, né, fortalecer as relações, gerar mais confiança, né? E isso também é um elemento importante, até a gente percebe que quando isso falta, isso acaba afetando até a produtividade, né? Então, é um caminho também para a gente fortalecer essa relação de afeto, né, dentro das organizações, que é tão valiosa e importante para fazer acontecer. A gente também tem um terceiro ganho, que é um ganho de sentido, né? Que para mim tem a ver com as pessoas buscam também no trabalho, na vida, fazer uma coisa que encante elas no sentido de propósito mesmo, de algo que traga valor, seja inspirador, né, e que esteja conectado com os valores delas, né? E eu acredito que a facilitação pode nos ajudar nesse aspecto, né? Inclusive para fortalecer a produção de sentido dos grupos. Não só isso, mas também a questão de esclarecer as coisas, né? Ter informação coerente, clara do que está acontecendo, né? Tem a ver muito com aquele problema de compreensão, né? Então, eu acredito que esses são três grandes ganhos aí que a gente pode ter com boas conversas e boas facilitações nas organizações, né? E aí, caso, não sei, alguns de vocês imaginem que estão interessados no nosso curso de facilitação, né? E aí, para a gente também é importante que as pessoas, não só os alunos, né, mas que a gente tenha alunos conectados com a nossa proposta, né? O que a gente quer entregar, né, para o mundo. E aí eu trago algumas provocações para vocês, né? Que eu acho que tem a ver com o que a gente espera também, né, dos alunos do FATO, para que a gente desenhou o curso, né? Então, primeiro de tudo, né, o FATO ele é um curso para quem ou gostaria de se tornar um agente de mudança em organizações, né? O que é um agente de mudança, né? De certa forma, uma postura de liderança nas organizações, e aí eu não estou falando de cargo ou de guia, não, mas tem a ver com você assumir um movimento de tentar provocar alguma transformação nas organizações, né? Então, a gente quer pessoas que estão inquietas com aqueles problemas que eu acabei de compartilhar e que queiram, né, fazer a coisa acontecer. Então, se vocês se encaixam nessa categoria, sejam bem-vindos ao FATO. A gente também tem pessoas que sejam corajosas, né, para enfrentar um pouco os padrões, né, muitas vezes destrutivos que existem nas organizações, que precisa de uma pitadinha de coragem e assumir alguns riscos, né? Não é fácil, mas é importante. Então, a gente quer pessoas, né, que estejam, às vezes, dispostas a fazer alguma coisa que é desconfortável, muitas vezes chegar numa reunião e falar sobre algum conflito que você percebe que as pessoas não querem conversar sobre aquilo e você nomear aquilo e trazer, né? A gente fala do revelar, né? Quando a gente revela alguma coisa ali que está escondida. Então, tem que topar rasgar essa cortina, às vezes, para a gente conseguir enxergar o que está ali mesmo. Todo mundo sabe que está ali, mas as pessoas, às vezes, preferem não ver, né? Então, a pitadinha de coragem é muito importante. A gente também tem uma proposta diferente, como eu vou falar agora em seguida, né? Que o fato não é exatamente uma aula, um curso, né? Tem conceitos e tal, mas não tem fórmula mágica de facilitação. Muitas vezes as pessoas saem assim, tipo, meio encucadas das mentorias e dos encontros, porque acabam saindo com mais perguntas do que respostas, né? E para mim isso representa porque facilitação essencialmente é a gente lidar com interações humanas, né? Problemas complexos. Então não tem resposta certa. Prometer a formulinha aí dos 7 passos da facilitação falível está enganando vocês. Desculpa, mas não, eu não acredito nesse caminho. Então não tem aulinha mágica, é prática, é reflexão, é vivência, né? Então é outro caminho. Tem que também topar olhar para dentro, né? O fato é também um curso bastante autorreflexivo, né? Da gente se perceber como a gente afeta o grupo que a gente faz parte e como os problemas que a gente percebe muitas vezes, eles têm a ver com a gente. Afinal, o problema só existe porque tem alguém dizendo que aquilo é um problema, não é? Então a gente é parte do sistema e
apesar da facilitação, a gente tentar perseguir uma certa, um processo de servir o grupo, a gente nunca é 100% neutro, né? Sempre estamos ali, temos nossos viés e preferências, e é importante olhar para isso, até para a gente entender como esses viés afetam os grupos e a nossa capacidade de facilitar. E, por fim, o Fato é um curso para praticantes, né? Você não precisa ser um facilitador certificado, nada disso, mas a gente espera que você entre no curso tendo algum grupo, algum lugar para você praticar. Pode ser na reunião de condomínio, né? E, inclusive, pode ser muito difícil no condomínio, né? Pode ser na escola, pode ser na sua organização, não importa. Tem um lugar para você conseguir praticar e viver esses conceitos que a gente explora em aula para você depois também conseguir evoluir essa prática, né? Então, esses são os pré-requisitos, né? Ou melhor, tem alguém com o microfone aberto aí. Valeu. E não só pré-requisitos, mas o convite que a gente faz para vocês, né? Para vocês se juntarem ao curso, caso não tenham interesse. O curso ele é dividido em aulas, né? Que a gente chama de aula artesanal. Tem uma primeira aula introdutória que a gente prepara assim com alguns conceitos básicos, e as outras aulas elas são todas montadas sob demanda, até por isso que muitas pessoas refazem o curso, né? Porque nunca é exatamente igual, né? A gente monta com base nas questões trazidas pelos participantes. E aí na segunda aula, no segundo encontro, a gente já tem uma mentoria, que é um espaço onde as pessoas trazem problemas que elas vivenciaram na facilitação, situações específicas, e a gente explora com o grupo, oferece sugestões, não só nós professores, mas também os próprios colegas, né? Então é um processo bastante rico, eu geralmente acho uma mentoria bem valiosa, assim, né? E aí fica alternando aula, mentoria, até o final do curso, que são 9 encontros, um encontro por semana. Só que enquanto tudo isso acontece, a gente tem a expectativa de que vocês pratiquem a facilitação fora do curso também. E a gente tem alguns exercícios que a gente propõe para a reflexão da prática, como o diário de facilitação e sombreamento, né? Então, as pessoas fazem algumas tarefinhas de casa, de descrever algumas sessões que elas facilitaram, e elas podem mandar isso para os colegas e para a gente, professores, para a gente dar feedbacks, né? Então, é um processo que acontece em paralelo, que alimenta o que a gente vive dentro do curso, né? Então, ao todo, são ali 18 horas de encontros, né? 9 encontros de 2 horas e mais 12 horas de prática fora do curso, né? Então, carga horária total de 30 horas. Aqui tem uma agenda do próxima turma, que é a turma Escorpião, que começa dia 23 de maio. Então, quem tiver a fim de participar, já tem aí as datas. Vou depois colocar o link aí para vocês se inscreverem, né? Quem tiver interesse. Algumas informações a mais sobre o curso, né? Até agora a gente já fez 7 turmas, desde o começo a gente faz umas 2 a 3 turmas por ano só. 101 participantes, 24 pessoas refizeram o curso, né? Dessas 101, né? 24 repetentes, a gente brinca. Mas é a galera que a gente dá a opção das pessoas refazerem o curso pelo menos uma vez sem custo. Então, muita gente opta por recomeçar o curso, né? Refazer mais uma vez, em função disso, em função do valor que enxerga também no curso, né? Tanto que ali, hoje, momento merchan, é o nosso NPS médio nas edições, em todas as edições desde o começo foi de 91, então as pessoas geralmente têm uma alta satisfação com o curso. Tá? E aí, quem quiser, aqui está o link, targetil.com/pt/fato. Como eu falei, começa 23 de maio, o valor do curso é 4.200, a gente oferece um desconto expressivo para duplas, justamente para essa questão de fazer o sombreamento, né? Que é uma prática de acompanhar a facilitação do outro. As turmas são pequenas, né? Porque a gente valoriza muito essa interação assim com os alunos, né? De qualidade. Então, máximo 18 pessoas e às vezes nem chega a isso. E se você também não, por algum motivo não conseguir, por um motivo social ou econômico não conseguir arcar com esse valor, a gente oferece bolsas de até 80% para pessoas que não têm condições de pagar ou que não se enquadram em algum grupo socialmente vulnerável, né? Ou economicamente vulnerável. Então, tem lá também o link para vocês pedirem bolsa, caso seja o caso. Beleza? Então, acho que de jabá é isso, agora vamos entrar um pouco no conteúdo mesmo, né? Então, para a gente começar, eu queria trazer a nossa definição para vocês de facilitação, né? Porque
existem muitas, né? E abordagens diferentes vão ter caminhos diferentes, né? E eu queria começar para vocês já com essa definição, porque eu acho que ela dá um pouco do tom do que a gente pratica nesse curso, né? Então, para a gente, a facilitação é um processo em que a gente percebe e responde ao que acontece de uma forma que convida outras pessoas até a fazerem o mesmo, né? Então, a gente fica atento na facilitação ao que está acontecendo no grupo, à estrutura da conversa, as interações, e ajuda as pessoas que estão ali também interagindo, né, junto com a gente, a observar isso também, né, a enxergar essa estrutura, isso que está ali por trás da conversa, né. Então, a gente brinca, às vezes, que é um processo, assim, quase de fazer reuniões com atenção plena, né, da gente ficar concentrado no que está acontecendo e ofertar para as pessoas uma perspectiva sobre isso, né. E aí eu acho importante a gente traçar uma distinção também entre uma coisa que a gente considera o contrário da facilitação, mas que muitas vezes no meio corporativo é entendido como facilitação, né? Que é a manipulação. Então, a gente pode ajudar um grupo, né, de forma legítima e ofertar uma, algum tipo de apoio, né? Então, por exemplo, eu estou numa conversa, trazer um caos para vocês aqui que eu vivenciei. Eu estou lá numa conversa, lá num grupo de diretores de uma organização, numa startup, né? Tem 8 diretores lá na empresa, sendo que tem lá 2 mulheres e um homem que eles são sócios da empresa, não são só diretores, mas são sócios. E aí eles estão numa reunião, né? E essa reunião, eu sou facilitador, né? Porque eu estou lá num processo de ajuda com essas pessoas, né? Que eles contrataram a nossa consultoria. E aí eles começam, a gente tem uma reunião com uma pauta bem organizadinha e tal, e aí num determinado momento da reunião, numa das itens de pauta, os 2 sócios, né, o sócio o homem e uma das mulheres começam a debater sobre um tema, né, parece que um está tentando convencer o outro sobre perspectivas diferentes sobre o negócio, uma pessoa está mais preocupada com o foco na marca e outra pessoa defendendo mais uma perspectiva de resultado, né, o CEO e a pessoa do marketing, né? E aí elas começam a debater nessa conversa, né? Uma fala por cima da outra, fica um clima bem estranho, todo mundo fica meio assim, olhando, né, o que tá rolando, silêncio, né? E eles ali debatendo, né? E aí, nessa hora, eu penso, olha, eu vou ajudar eles de alguma forma, né? Eu vou ofertar alguma coisa para eles, sei lá, vou parafrasear a frase um do outro, para tentar ajudar eles a se entenderem, né? Aí essa era uma reunião online. No momento que eu levantei a mãozinha aqui, ó, dei o sinalzinho aqui para levantar a mãozinha no Meet, né? Era no Google Meet. Na hora, o CEO falou para mim assim: Davi, deixa aqui que a gente se resolve. Né? Então foi ali quase que uma, né, descartaram o facilitador, né? E eu saí bem miudinho na minha, né? Então, eu de fato queria oferecer alguma coisa para eles, mas essa ajuda não era querida naquele momento, né? Então, e aí meu processo acaba aí, né? Do tipo, acho que ele deixou claro pelo menos que ele não queria minha ajuda naquele momento, né? Por mais que a conversa tivesse uma merda para mim, eu tivesse enxergando uma grande oportunidade deles se entenderem melhor e eu não pude facilitar porque essa facilitação não foi querida, né? Agora eu poderia, vamos supor que ele não tivesse falado isso, mas eu poderia de alguma forma começar a manipular a reunião ali ou fazer escolhas para tentar conduzir para um caminho que eu acho bom, né? Por exemplo, poder chegar e falar: "Pessoal, vamos concentrar aqui no item da pauta aqui no momento", né? Isso poderia ser uma fala trazida por mim naquele momento no sentido de tentar abafar o conflito, né? Então, eu posso estar preocupado, o que que essas pessoas vão pensar desse conflito, né? Isso vai estragar o clima do time e fazer uma intervenção do tipo, pessoal, vamos focar aqui no item da pauta. Eu não falei diretamente sobre o que me incomodava. Minha preocupação era, olha, estou preocupado que o conflito de vocês vai estragar a harmonia do time, né? Mas se eu falasse isso, eu já não estaria mais manipulando. Então, a manipulação ela vem desse lugar que eu faço escolhas de facilitação, sem dizer exatamente o que eu quero, para que eu quero, qual que é a minha necessidade, o que eu busco com aquilo. Né? Eu tento conduzir o grupo para um lugar que eu acho melhor, sem perguntar para as pessoas ou sem declarar isso explicitamente. Isso a gente chama de manipulação. Né? E assim, acho que tem contextos, talvez, que isso seja interessante, né? A gente já discutiu sobre isso, mas dentro do contexto,
o que a gente chama de facilitação é o contrário disso, é quando a gente explicita as nossas necessidades e nossa... Por exemplo, né, se essa pessoa tivesse deixado eu falar nessa reunião, eu provavelmente diria, olha, eu estou percebendo que vocês estão aí debatendo um tema, né, que é importante para vocês. Eu ouvi aqui que fulano quer conversar mais sobre o impacto dessas ações na marca, ciclano quer falar sobre o resultado econômico, né, sobre enfim, o retorno do investimento, legal. Que tal a gente falar um assunto de cada vez? Vamos começar explorando o tema da marca, depois a gente espera o tamanho do resultado para que vocês consigam se escutar melhor e a conversa flua, né? Provavelmente eu teria dito algo nessa linha, né? E para mim isso está mais no lugar de facilitação e menos no lugar de manipulação, né? Mas eu já vi muitas pessoas, e vejo o tempo todo, inclusive eu faço isso às vezes, todo mundo faz, acho. A gente às vezes quer simplesmente jogar para debaixo do tapete, ou, não, pessoal, vamos focar aqui na pauta aqui, né? Uma intervenção bem direta, assim, né? Para tentar não gerar desconforto, mas no final a gente está manipulando, né? Então, essa distinção é importante para mostrar para vocês o que a gente enxerga, né, como facilitação e como isso se diferencia muito da expectativa, às vezes, que tem nas organizações, né? Que eles querem, às vezes, quer uma pessoa para manipular o grupo para chegar no lugar que a outra pessoa quer, né? Então, isso é um pouco, eu não considero um caminho saudável, nem por isso que a gente vai por outro. Então, feita essa distinção, eu acho que a gente pode entrar num conceito que a gente vai trabalhar hoje, até para a gente brincar no nosso diálogo aqui, né? Eu acho que esse conceito de ato de fala também é bastante estrutural na nossa abordagem de facilitação, né? Só para trazer uma distinção que eu acabei não colocando nos slides, mas agora me ocorreu que pode ser importante. Tem muitas escolas de facilitação que elas focam muito por exemplo, em você planejar dinâmicas para facilitar, estruturar um momento ali de interação com o grupo, por exemplo, estruturas libertadoras, né? Você tem lá uma série de códigos, de formatos para as pessoas trocarem e interagirem, né? E ter um bom resultado, né? Esse é um tipo de facilitação, né? E é super valioso e a gente, inclusive, utiliza bastante no Fato e às vezes fala sobre isso. O olhar que a gente traz na Target 2 é quase que um olhar de microfacilitação, eu diria assim. Tem a ver com pegar algumas falas que as pessoas trazem nas conversas, né? E, às vezes, identificar ali uma determinada intenção que não está expressa, né? E revelar isso, né? Então, é uma facilitação que ela depende menos de uma estrutura pré-definida, embora ter uma estrutura ajude, né? Se a gente tem uma sequência de passos na reunião para seguir, isso ajuda. Mas isso pode ser aplicado numa conversa, né, de churrasco, né? Numa conversa familiar, né? Então, ela não pressupõe uma estrutura, porque a gente trabalha no nível de ato de fala, né? Que é o conceito que eu vou trazer para vocês agora. O ato de fala, ele é, né, um fenômeno, né, em que, ao mesmo tempo que a gente fala, essa ação não só comunica alguma coisa, né, essa fala, mas ela performa alguma coisa, né? Então, o exemplo que a gente sempre dá, quando eu falo assim, você está demitido, né, essa fala não é só uma informação, né, de algo, mas ela é o ato da demissão em si, né? Então, da mesma forma, quando a gente está numa reunião, às vezes a gente compartilhar alguma determinada informação, não é só compartilhar uma informação. Por exemplo, pode ser compartilhar uma informação que vai desqualificar a ideia do meu colega e ele vai ficar constrangido frente ao chefe dele, né? Algo assim. Então, o que eu quero dizer é assim, que as palavras, né, e as frases que a gente emite nas reuniões, nas interações, elas não são só palavras, elas são também atos, né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa, a gente está convidando outras pessoas a fazer alguma outra coisa. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente está perguntando. Às vezes a gente está propondo. Às vezes a gente está pedindo. Às vezes a gente está ignorando. Às vezes a gente está ironizando, esclarecendo, julgando, desculpando, ameaçando, né? Então, as nossas falas, às vezes, elas têm um efeito e muitas vezes a gente não se dá conta de qual exatamente é esse efeito no grupo, né? E não expressa claramente, né, esse ato, né? E a facilitação pode nos ajudar a identificar isso e perceber o que está acontecendo, né? E até modificar o fluxo da conversa com base nos atos de fala, né? Então, é um conceito que a gente utiliza bastante do Fato e a gente vai trabalhar aqui, eu vou trazer para vocês um repertório específico, né, de ato de fala. Tem milhões de classificações diferentes. Por exemplo,
a gente tem na Targetil, talvez alguns de vocês já tenham visto, uma classificação que é os 4 tipos de conversa, né? A gente pode dizer que isso é uma classificação também de atos de fala, porque a gente consegue identificar através do que está acontecendo na conversa, se aquela conversa é mais para uma discussão, mais para um debate, mais para um diálogo, a partir das falas que as pessoas colocam, né? Uma outra classificação que a gente tem, utilizando o fato, é a árvore da facilitação, né? Que a gente divide lá os fazeres da facilitação em observar, perguntar, revelar e propor, né? Então, isso também são atos de fala. E aqui eu vou trazer uma classificação específica para a gente estudar, que eu acho que ela é bastante simples de entender, né? E bem óbvia, assim, no primeiro momento, que a gente chama isso de 4 posturas de ação, né? Então, assim, em geral, nas conversas, a gente pode classificar as falas das pessoas em uma dessas 4 posturas que eu vou colocar aqui para vocês. Prestem atenção que isso vai ser importante para nossa conversa depois. Não, não, nada adicionar. Acho que vocês já definiram, foi. O mover, ele diz, então, é o nosso primeiro ato de fala, e ele diz respeito a quando alguém tenta iniciar uma ação. Então, a pessoa às vezes fala alguma coisa, e a intenção dela não é só falar alguma coisa, mas é criar um movimento e propor alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente chega lá na reunião, tá aquela conversa fiada, já deu o horário, tá todo mundo ali, e alguém fala, pessoal, vamos começar a reunião? Então, isso é um ato de fala que busca mover a conversa para algum lugar, tá? Então, se a gente for pensar ali espacialmente, a gente pode dizer que o mover é como se a gente fosse tomar o centro do espaço. Se a pessoa assume o centro e, ó, quero ir para cá, quem vem comigo? Tá? O segundo ato de fala, uma postura de ação, né, que é o nome disso aqui, é o seguir, né? Então, o seguir é quando alguém chega lá e valida ou conclui uma ação proposta anteriormente. Então, a pessoa diz, eu concordo com você, ou eu também estou pronto para começar a reunião, ou vamos lá, vamos começar. Então, alguém validou, aquela pessoa, quando ela valida algo, ela está seguindo algum mover que foi feito anteriormente, tá? Então, seria como se a gente se aproximasse da pessoa que propôs alguma coisa com o mover. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas sobre os atos, podem ir colocando no chat, tá? Que o pessoal vai ajudando aí vocês. A gente também tem o opor, né? Então, às vezes as pessoas não seguem o que foi proposto, né? É o contrário, elas se opõem a isso, né? Então, é quando alguém desafia uma ação e busca corrigir o curso, levar para outro lugar, né? Flávio ainda não chegou, vamos esperar, não vamos começar a reunião. Fulano ainda não chegou, isso é bem clássico, né? Então, essa pessoa está opondo, o que ela está opondo? Ela está opondo algo que alguém moveu anteriormente, né? E olha a importância da gente entender isso. Às vezes a gente não percebe isso, que aquela fala da pessoa diz respeito a uma oposição ao que veio antes. A gente perde isso, né? Então, a gente tendo esse vocabulário ajuda, né? Então, o opor seria espacialmente como se eu estivesse desafiando alguém que está lá no meio, que está no centro, moveu, numa posição intermediária, né? Beleza. Mas também tem aquelas situações em que a pessoa nem segue nem opõe, ela assiste, né? E o assistir aqui, ele pode ser tanto no sentido de olhar o que está acontecendo, como no de dar assistência, né? Olha que interessante. Então, a pessoa que faz uma posição de assistir, ela tenta olhar para o que está acontecendo na conversa e trazer algum caminho que reconcilie as ações que estão competindo, né? Não é uma coisa assim de tentar achar uma posição do meio, mas às vezes é trazer uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo, né? Por exemplo, alguém poderia falar o seguinte, aconteceu esse fluxo, imagina que aconteceu esse fluxo aqui. Alguém falou, vamos começar a reunião? A pessoa falou, não, eu também estou pronto para começar. E uma terceira pessoa falou, não, peraí, a Flávia não chegou. Aí a pessoa que assiste, o que ela poderia fazer? Ela poderia dizer assim, tem algum acordo que a gente já estabeleceu sobre o início da reunião? Né? Então, o que ela está fazendo? Ela não está dizendo nem que a reunião tem que começar, nem que a reunião não tem que começar. Ela está olhando para outra perspectiva. Peraí, a gente já fez algum acordo sobre isso? Né? Então, ela tira daquele embate que está rolando e traz uma nova perspectiva. E aí pode acontecer de alguém opor isso, ou de alguém seguir isso. Enfim, pode acontecer qualquer coisa depois. Né? Mas a ideia seria uma postura aqui de sair do conflito e trazer uma outra perspectiva, tá? Às vezes, ficar em silêncio também pode ser considerado assistir, né? Você está deixando rolar para ver o que vai rolar ali, tá?
A Aline perguntou aqui se o assistir seria uma mediação no embate. Tipo, acho que sim. Mas nesse sentido, não necessariamente de você tentar propor um caminho do meio, né? Mas no sentido de trazer uma nova perspectiva, né? Pode acontecer um assistir seguido de um mover também, alguém propor alguma outra coisa em seguida, né? Então, conseguem enxergar essas coisas aqui, esses atos de fala? Vocês conseguem imaginar outros exemplos também? Mais ou menos claro aí? Dá um sinalzinho aí se tiver. Isso vai ser importante para a gente avançar aqui. Beleza. Tá bom. Show. Então, esse é um conceito que vocês podem utilizar nas conversas de vocês, né? E o que é interessante aqui com a perspectiva da facilitação é que muitas conversas que travam, elas faltam alguma dessas posturas, né? Por exemplo, às vezes a gente tem aquelas conversas que é bem típico do debate, que a gente tem um mover, opor, mover, opor, mover, opor. Então as pessoas ficam quase o bate-boca, né? Conhecido como bate-boca, né? As pessoas ficam constantemente se desafiando e opondo alguma coisa, né? E geralmente as pessoas têm uma percepção que esse tipo de conversa é desagradável, parece que algo não flui, tem algo estranho, né? Então, uma intervenção numa conversa como essa é você apresentar uma das posturas que falta. Por exemplo, você tentar seguir alguma coisa. Você tentar assistir, mostrando o que está acontecendo ali no entorno, né? Então, a facilitação ela pode ser ocorrer aqui nesse caso específico desse ato de fala, você apresentando a postura que falta, né? E o assistir costuma ser, eu acho que uma das posturas menos frequentes nas organizações, né? Mover, opor, seguir, bastante frequente, eu diria que o assistir é um pouco menos, assim. Então, geralmente também a facilitação está bem conectada com essa postura, né? Agora, pode ser que eu esteja lidando com um grupo que tenha dificuldade de propor caminhos e ações, né? Aquele grupo fica conversando, mas não sai do lugar. Então, às vezes, o facilitador pode ser a pessoa que vai propor mover para um lugar, né? Pessoal, que tal a gente por esse caminho? Que tal fazermos isso? Que tal pensarmos no próximo passo, né? Então, mover pode ser interessante também. Então, não se prendam a isso que eu falei também de ser geralmente assistir. Pode ser qualquer uma das posturas. Tá? Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Aí só um reforcinho mais uma vez sobre a gente vai fazer agora mudar para o próximo ano, a gente vai começar aquele debate. Eu só queria antes aproveitar o momento para falar mais uma vez para quem chegou depois. A gente tem com um grupo de sobre org design e inteligência artificial no WhatsApp, que a gente está divulgando novidades, né, construções nossas sobre esse tema. Então, se vocês estão interessados, podem entrar aí nesse link que está aí e a gente vai compartilhar um grupo só de broadcast, não tem interação muito assim, então fiquem tranquilos que também não vai chegar muito volume de mensagens. Tá? Muito bem. Agora a gente vai começar a reunião mesmo. A gente vai fazer, então eu vou convidar aqui o Montenegro, o Baron, a Tânia e a Tami para a gente fazer um debate, uma conversa, né? Não necessariamente precisa ser um debate, sobre inteligência artificial aplicada à facilitação, né? Então, a gente vai utilizar para isso uma ferramenta aqui que chama Vowel. Eu vou compartilhar minha tela até para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, o Vowel é uma plataforma para você fazer videoconferência, né? Que ele permite com que você tenha uma transcrição automática das conversas com inteligência artificial, né? Então, basicamente tem um atraso, né? Tem um pequeno atraso, mas as pessoas vão falando e ele vai escrevendo embaixo as falas das pessoas, né? Isso eu acho particularmente interessante, porque a gente, como a gente trabalha na facilitação bastante com essa coisa da análise do discurso, dos atos de fala, às vezes a gente até perde atenção sobre alguma coisa que aconteceu, né? E tendo uma ferramenta que nos permite voltar atrás, não, peraí, o que aconteceu aqui? Pode ser bastante útil para nós que estamos nesse papel de facilitador e também para grupos de forma geral, né? E aí, a gente vai entrar nessa, eu vou criar uma chamada aqui, eu, Baron, Tânia, Tami e Monte, a gente vai entrar nessa chamada e a transcrição vai acontecer ali. A gente vai começar a conversar e vocês vão acompanhar essa transcrição. Obviamente não é perfeito, ele comete alguns erros, né, às vezes palavras desconhecidas,
E aí, o que a gente vai fazer depois? Depois que a conversa acabar, a gente vai fazer esse diálogo durante uns 20, 30 minutos, nós vamos fazer uma análise dessa conversa que a gente teve. A gente vai falar, vai ser a conversa sobre a conversa, ou a meta-conversa. Vamos analisar os atos de fala da nossa conversa com a ajuda do chat GPT, né? Eu tenho um prompt que eu vou mostrar para vocês aqui, que ele faz análise dos atos de fala de acordo com essas posturas de ação que a gente comentou, tá? Deixa eu só mandar o link aqui para o pessoal, aí eles vão entrando aqui. Então, galera, podem ir entrando. O nosso debate aqui ele vai ser justamente sobre a ética da facilitação, né? Desculpa, a ética do uso dessas tecnologias de inteligência artificial na facilitação, né? Por quê? Bom, imagina que estranho você tá numa reunião e, primeiro, as suas falas são transcritas ali, todo mundo tá vendo o que você falou e fica registrado, né? Meio Big Brother, assim, meio apocalíptico, né? E, ao mesmo tempo, tem uma ferramenta que está fazendo a análise do que você está falando, né? E talvez até emitindo alguns julgamentos ou, de alguma forma, ali, pontuando o que você está falando. Por exemplo, uma facilitação típica que a gente tem nas reuniões é as pessoas ficarem concentradas num determinado item de pauta. Agora, imagina que tem uma inteligência artificial ali que ela faz esse trabalho, ela avalia se a fala da pessoa está conectada com a pauta ou não, e traz essa informação visualmente. Não sei vocês, mas para mim seria, acho que, estranho participar de uma conversa assim, né? O tempo todo ali controlando a sua fala. Então, vamos ver se a transcrição aqui está acontecendo já. Tem que mudar para português aqui. Então, eu acho, no mínimo, esquisito isso, né? Eu queria convidar vocês para a gente conversar um pouco sobre isso, né? E vocês também trazerem um pouco do que vocês pensam sobre isso, né? Sobre as implicações éticas de uso da IA, né, nesses contextos, né? Quem quiser começar pode ir trazendo aí. Davi, repete só a pergunta central de novo, por favor. Né? Claro. Eu quero convidar vocês para a gente conversar sobre esse tema da ética da inteligência artificial, né? E como é que seria para vocês, né? Tá numa conversa em que as falas de vocês são o tempo todo analisadas, né, e pontuadas por algum tipo de software, né, com apoio de inteligência artificial. E como é que vocês veem a aplicação disso, assim, né, vocês acham que pode ajudar a facilitação ou não, pode atrapalhar, pode gerar mais insegurança, mais segurança, mais insegurança? Então, acho que é isso, para começar. Boa. Engraçado, assim, vou só puxar um fio aqui que já me ocorreu aqui de imediato, assim, né? Acho que uma primeira coisa que me ocorre quando você fala de botar inteligência artificial na facilitação é uma coisa que, engraçado, já rola naturalmente antes de falar de inteligência artificial para mim, que às vezes a gente fala assim, vamos pôr uma estrutura de facilitação na conversa, ou na reunião, ou no encontro, e algumas pessoas já falam, porra, mas vai perder a espontaneidade, né? Agora, caceta, tipo, pô, vai ter uma pessoa facilitando, vai dizer quem pode falar, quando pode falar, o que pode falar, né? Então, é engraçado, porque quando você falou de botar a inteligência artificial na facilitação, eu já pensei, mas será que a gente vai perder a espontaneidade, né? Que é um pouco da mesma fala que eu ouço quando as pessoas veem, né? Vai ter algum facilitador, ou uma facilitadora, ou alguma estrutura de facilitação. Então, tem algo a ver com espontaneidade também. Eu acho que, para mim, inclusive, essa é a primeira experiência que eu estou tendo de conversa facilitada do que você trouxe do tema, Davi. Então, vamos ver como é que eu vou me sentir. Ainda eu não estou sentindo nada porque eu não estou lendo aqui com muita atenção o que está sendo transcrito, mas vamos lá. Mas quando eu estou numa facilitação, ou sendo facilitada, ou facilitando, quando eu estou numa conversa, existem muitas conversas que acontecem, né? Acho que com todo mundo, mas tem a conversa que está acontecendo ali, porque as pessoas estão falando, a conversa que eu gostaria que acontecesse, não está acontecendo, a conversa que cada um gostaria que acontecesse, não está acontecendo, e muitas conversas estão acontecendo dentro de mim, né? Enquanto aquela conversa está rolando,
tem sentimentos, tem sensações, tem querências e tudo mais. E aí ter mais, então eu entendo que seria mais uma camada, né? Agora então teria mais uma camada, uma inteligência artificial analisando e dando um feedback ali, né, para mim sobre a minha conversa. Eu acho que isso vai ser bem difícil para mim, porque já é difícil lidar com todas essas conversas que já acontecem, né? Então é mais uma conversa. Eu não sei se eu vou conseguir lidar, eu não sei se eu conseguiria ter presença no diálogo, porque eu acho que isso tiraria. Eu estou o tempo todo tentando ficar presente no diálogo, e aí mais um negócio ali, acho que, para mim, eu acho que, não sei, acho que vai facilitar a minha vida, vai dificultar a minha vida. Olha, quando o Barão começou a falar, eu estava pensando, não? A gente fica gravando cursos e as pessoas estão sabendo que tem uma gravação e parece que não inibe, não? Que não acaba com a espontaneidade das pessoas. Mas eu vou falar alguma coisa. Ontem tivemos uma reunião. Tami, você esqueceu, você estava numa reunião que estava gravada para o bot do Barão. É verdade, olha lá, tá vendo? Então não inibiu meu computador. É, Eu falei isso. Exatamente. Dois bots. Teve bot do Barão e o bot do Rod. E eu vou confessar, gente, o momento que o bot chegou antes do Barão. Então, o bot chegou, e daí o bot chegou e falou: oi, eu sou o bot do Barão, do Inteligência Artificial, e eu vou gravar essa conversa. Se você tem algum problema com isso, coloca no chat. E, gente, eu tava assim, nossa, gente, eu confesso, gente, eu gravo as minhas conversas, mas eu não sempre sou transparente sobre isso. Nossa, porque agora... Mas quando ele entrou com isso, eu falei, putz, gente, me fez pensar, nossa, tem que ser mais transparente sobre isso. E eu percebi, e nossa, me pegou um pouco. No fim, assim, eu engatei, não tive problema, mas eu percebi que naquele momento eu fiquei um pouco mais consciente do que eu estava falando. Agora, eu acho que uma coisa que eu achei muito interessante que a Tami trouxe, uma coisa que eu gosto muito da inteligência artificial é que ele reconhece padrões de linguagem, não? Então, eu acho que quando a gente... Do que eu usei até agora, que não é tanto, gente, mas eu venho testando um pouco. Nesse processo de gravar e transcrever conversas, nossa, eu tive uma experiência muito boa nisso, porque eu consegui perceber coisas que eu perdi, eu consegui fazer perguntas pro meu gênio, meu bot gênio, para identificar coisas na conversa que teria demorado bastante tempo para eu fazer sozinho. Então, assim, ele vai diminuir o tempo das pessoas de fazer essa parte de análise. Mas eu acho que tem uma coisa assim, super interessante para mim, que também trouxe um pouco. Tá mudo? Eu Não, acho que o seu som tá mudo no Val. Vai ter que falar tudo de novo lá no Val. Vixe. Não tá, gente. Agora, Não, tá agora, rolando, tá rolando. Fica Oi, tranquilo, oi. tá? Oi. agora tá certo. Tá indo bem. Será? Daqui a Nossa. pouco ele vai dar estrelinha para você, o Tá Val. bom, tá bom. Mas assim, um ponto que eu queria pegar, eu tô falando demais aqui, eu tô vendo minha percentagem aqui, mas... Mas, feedback, tempo real. Mas uma coisa que eu percebo, assim, eu acho que um cuidado, não? A partir dessas conversas, que o ChatGPT, essas tecnologias de inteligência artificial, na facilitação, deve ser uma ferramenta que apoia na facilitação, mas não deve ser algo que a gente usa para encaixar coisas em caixinhas, não? Então, e chegar em conclusões de nossa, é isso ou aquilo. Então, mas poder usar isso para ampliar a conversa, explorar mais a conversa. E eu acho que tem mais uma coisa comigo que eu acho que não tem, e essa habilidade de perceber a dinâmica do grupo no sentido de o que está acontecendo? Assim, quais são os olhares que tem entre as pessoas? Quem está regalando o olho quando o outro fala? Quem está respirando fundo? Eu acho que essas coisas vêm na facilitação, a gente vai desenvolver essa habilidade, desenvolver nossa percepção para o grupo, e é muito importante não perder isso. Não, então,
que a gente desenvolve essas coisas juntos, que a inteligência artificial ajuda a gente a desenvolver essa percepção e não diminuir a nossa percepção nessa facilitação. Então, deixa eu sair do 0% aqui. Ó, eu acho, do jeito que está agora, né, eu acho interessante como um artefato cultural. Né? Aqui, a distribuição de fala, por exemplo, já ajuda. Né? Já tem alguma ajuda aqui. O que eu ficaria bem preocupado, né, que eu acho que tem um pouco a ver com a discussão que está rolando sobre inteligência artificial de uma forma geral aí, é se eu consigo explicitar os critérios que uma inteligência artificial vai usar. Se isso é claro para todo mundo, se isso é compartilhado para todo mundo. Por exemplo, aqui a gente só está vendo a distribuição de fala, né? Mas se ela fizesse alguma outra coisa com as nossas falas, eu queria saber. Né? E para qual fim, né? Então, esses critérios que a inteligência artificial usa, eu acho que eles devem ser compartilhados por mim, né? Eu devo concordar com esse critério ou não, né? Cara, se eu vou ser monitorado por alguma coisa, eu quero minimamente saber com o que eu estou concordando aqui, né? Porque se eu tiver que depurar essa inteligência artificial, eu quero saber quais foram os critérios que ele usou, né? E para qual fim que ele está usando, né? Então, como artefato cultural para distribuir fala, a primeira, ou para classificar, a gente refletir sobre como é que foi a gente se movendo, como é que foi a gente se opondo, etc., né? Seguindo, eu acho super incrível e estou dentro. Agora, imagine se fosse uma inteligência artificial que estivesse facilitando o encontro, entendeu? Aí eu estaria muito curioso de saber quais são os critérios e princípios de facilitação que esse cara vai usar. Se fosse um AI desenvolvido pela Target, provavelmente eu confiaria. Eu tenho certeza que seria uma ideologia de facilitação que eu concordaria, mas esse é o problema, né? Quais são os critérios que uma inteligência artificial usaria e para qual fim? Né? Monte, mas peraí, deixa eu só pegar tem um negócio que você falou que me pegou aqui, queria te dar uma cutucada sobre isso, cara. Quando tem alguém te facilitando, você pergunta para a pessoa quais são os critérios que você está usando para me facilitar. Você usa isso para inteligências humanas também, esse pudor, ou é mais para inteligência artificial a questão? Dependendo do como for, talvez sim, né? Peraí, facilitador, como é que você está fazendo esse movimento aqui, né? Porque tem uma coisa interessante sobre a facilitação nessa história, né? É que na facilitação, pelo menos a que a gente pratica, até a autoridade do facilitador pode ser destituída, né? E essa é uma coisa importante, né? Então, na inteligência artificial, como é que a gente destitui essa autoridade? Também, que também é um discurso de poder, também é uma articulação de poder. Então, se tiver um botão vermelho para a gente apertar também, aí eu acho que a experiência fica interessante. Entendeu? Porque eu fiquei imaginando, né, assim, o Zoom, por exemplo, outras ferramentas de videoconferência, eles deram superpoderes, né, para facilitadores, assim. Eu lembro que quando a gente está no ao vivo, cara, e a gente está operando no mesmo canal aqui, sonoro, porra, tem uma luta ali que às vezes acontece, né? As pessoas se atropelam, elas ignoram as vozes que estão sendo silenciadas, né? As pessoas ficam acreditando naquela história de fluxo natural da conversa, tal. E o Zoom trouxe uma coisa que é um artefato que já veio organizando um pouco a fala, né? Então as pessoas começaram a adquirir bons modos de levantar a mão, falar, esperar a mãozinha abaixar para ela poder falar. Agora, eventualmente, tem algumas ferramentas que mostram tempo de fala, né? As pessoas não tinham essa noção de, caraca, eu falei metade do tempo. É aquela história do eu sou o trânsito, eu contribuo com o trânsito, né? As pessoas reclamam da reunião achando que elas não são parte da reunião, né? Então, de um lado, tem isso de como a ferramenta ela pode espelhar o que está acontecendo, né? Ela pode revelar algumas coisas do fenômeno, e de outro lado, é o que você está falando também que me toca, né? Que é algumas coisas parece que podem ser escamoteadas. Quando eu ponho um robozinho ali e eu não revelo para as pessoas quais são as regras, né? Os critérios, os princípios e tal. Porra, mas a inteligência artificial que está facilitando aqui, ela falou que eu posso falar e que você não pode. Então, inteligência artificial sabe tudo aqui, né? O bot tem todas as respostas. Esse lugar eu acho que é um lugar perigoso. Esse lugar é meio oracular, né? Meio
de autoridade, assim, questionável, de a máquina sabe mais e tal. Eu acho que é isso. Para mim, tem uma parada na facilitação que precisa de corpo para facilitar. Eu acho que precisa de corpo. Você não, se você não tiver um corpo, você não vai sentir a coisa que se dá. Por exemplo, quando tem alguém que está, de alguma forma, desconectada, ou desconectando o grupo, ou impedindo a fala de alguém, cara, eu sinto um bagulho no meu corpo, cara. É no corpo. Eu começo a ter um calorão, me dá um ciricutico, eu não sei. Eu preciso de corpo para facilitar. E aí, então tem isso. Talvez a máquina aqui ajude a gente a organizar algumas informações, a organizar alguns dados, né? Mas eu não consigo imaginar a máquina facilitando no sentido que eu entendo facilitar hoje. Eu acho que ela pode ser um baita assistente, assim, mas eu não consigo imaginar ela facilitando. O que você acha, Tami, de uma máquina facilitando? Então, Gente, eu sei que... Ah, você que era... pode falar, pode falar. Entendi. Pode ir, Tânia, porque eu tô aqui sofrendo no meu olho. Ai, tá bom. Então, eu não sei. Quem sabe, gente, assim, ChatGPT faz quantas semanas que saiu e quanta coisa mudou dentro da Target Hill, assim, imagina no mundo. Não sei, mas assim, eu acho difícil. Eu acho difícil a inteligência artificial entrar no lugar da facilitação. Um pouco que eu falei também, eu acho que falta essa habilidade da inteligência emocional. A inteligência artificial ele reconhece linguagem, mas não esses outros elementos. Agora, eu acho que é essa relação entre facilitador e inteligência artificial que é muito importante. Como eu uso essa ferramenta para melhorar a minha percepção ou ajudar o grupo a aumentar a percepção de si mesmo. Mas chegar no ponto que a inteligência artificial está facilitando, não sei. Só que assim, também às vezes tem visões apocalípticas, né? Você sabe, Monte, assim, uma coisa que me ocorreu ouvindo a Taninha, cara, tem uma coisa que a gente vem usando nas aulas, quando a gente usa o chat GPT, tem um padrão que é muito comum na facilitação que a gente pratica aqui na Target, né? Que é o parafrasear a fala do outro. A gente faz muito isso nesse exercício de facilitação. E a gente começou a testar algumas interações com o GPT em aulas ou mesmo em processo de consultoria, onde a gente pede para a pessoa apresentar ou descrever a problemática dela no chat GPT. Então, ela já tem um primeiro exercício de escrever a problemática, coisa que as pessoas geralmente têm preguiça de fazer. Pô, não, eu estou falando aqui, já estou falando um monte de coisa aqui, ó. Você está entendendo aqui essa coisa arada que eu estou falando. Então, a pessoa já tem um primeiro exercício de aterrar escrevendo, e aí o prompt, ele refraseia, né? A gente pede para o GPT refrasear aquilo que está sendo dito. Cara, esse exercício da pessoa dialogar entre aspas, né? Bem entre aspas. Da pessoa descrever algo, ouvir, escrever de novo, escrever, ouvir, né? Devolver, eu acho um baita exercício e eu acho que é um padrão de facilitação. Dá para dizer que o GPT está facilitando? Não sei. Será? Tenho dúvida. Você sabe, Eu acho Byron, que... você... fala, vai. Deixa eu comparar aqui. Você está 30 para Sim. 17, então vai. Vai Artefato já você. fazendo. Vai Então, você. então eu acho que a questão toda aqui... Lembra o Davi, uma vez, ele fez um prompt para o ChatGPT, uma pessoa trazia um problema, né, e ele, usando princípios do CNV, conduzia a conversa. Cara, eu vi a conversa. A conversa ficou incrível. Né? A conversa pode falar assim, cara, só tem um problema, eu acho, para aquela conversa realmente ser interessante, assim. É se o humano do outro lado confiou naquele espaço de diálogo que estava acontecendo. Porque no dia que isso acontecer, ou seja, no dia agora eu vou imputar a psicanálise. No dia que for possível uma transferência real, assim, eu acredito que o outro lado de fato me escuta. Eu acho que aí a gente perdeu essa distinção, entendeu? Tipo assim, porque se esse fato acontecer, né, tipo, aquela pessoa, independente se é uma máquina ou não, se ele de fato está me escutando, para mim mudou completamente a história. Se você reconhecer isso nele.
né? Por exemplo, imagine que fosse uma pessoa que você não soubesse se era uma máquina ou um humano. Talvez a transferência acontecesse aí, né? E aí seria efetivo. Acho que hoje a gente não pode colocar nesse lugar, é porque a gente não confia que tem uma máquina ali possível de responder. E claro, está muito incipiente ainda a forma que o ChatGPT está, ou qualquer tecnologia de inteligência artificial. Vai ser bem difícil a gente confiar nesse lugar, né? E realmente, talvez eu tenha certas preferências, por exemplo, talvez eu não lesse uma poesia de uma máquina, e talvez eu não reconheça nele a dor de existir, entendeu? Cara, esse cara não sabe o que que é a dor da existência. Ou talvez sabe, a gente não tem a menor ideia de como que é a dor de existir para esse cara, entendeu? Então, o ponto que eu coloco é assim, para mim, eu tô mais preocupado, agora eu vou ser bem sério com vocês, eu tô mais preocupado com os robôs que já existem nas reuniões hoje, humanos, do que uma inteligência artificial que supostamente pudesse facilitar o encontro, entendeu? Porque, para mim, isso é muito pior. As pessoas estão cumprindo tabelas, as pessoas estão em estrutura de reunião horrível, tem estrutura de fala horrível. Para mim, isso é muito pior do que a gente está falando aqui. Pô, se a inteligência artificial for legal e ela, né, eu reconhecer os princípios de aceleração que ela está usando, ou seja, é um acordo que eu assinei junto e eu posso destituir essa autoridade quando achar que ela está mandando mal, não sei, cara, eu acho que talvez eu quisesse. Principalmente reuniões polêmicas, mesmo uma reunião polêmica da Target 2, talvez. E a gente falasse, cara, e ela mandasse bem. Todo mundo aqui é parte do problema, então talvez tenha uma imparcialidade possível aqui. O que você acha aí, Tânia? Ó, só quero dizer alguma coisa. Agora vocês estão vendo, porque a gente chama um monte para essas conversas. Aí, nosso psicólogo chegou. Olha, eu acho que você tocou num ponto bem relevante, que me toca também, Monte, que é essa questão da confiança, sabe? Eu concordo com você, que eu acho que o momento que chegar nesse lugar, né, que realmente a máquina estiver me escutando, estiver me entendendo e conseguindo fazer boas intervenções, ok. Mas aí eu tenho uma preocupação, que é o nível... Eu confiando naquela máquina, eu confiando naquela inteligência artificial muito, e eu acabo diminuindo a minha criticidade com o que vem de informação. Pelo menos eu funciono dessa forma. Imagino que as outras pessoas também vão para essa linha, né? Quanto mais eu confio numa coisa, menos crítica eu sou com aquilo que aquela coisa me dá, né? Vou de olhos fechados. E aí eu acho que aí começa a ter uma preocupação muito grande, porque assim, a gente você comentou, né, dos robôs humanos que existem, que fica ali só repetindo padrões, repetindo fórmulas e tudo mais. Realmente, essa é uma grande preocupação. E tem um outro ponto também, de pessoas que, às vezes, colegas de profissão, pessoas que a gente já estudou e tudo mais, falando coisas que não faz sentido nenhum, né? Você fala, putz, aquilo que aquela pessoa está falando não faz sentido nenhum. Só que o nível de confiança é tão grande que você fala, ela convence todo mundo. E muitas vezes as pessoas que são leigas daquele assunto, elas colocam mais até confiança nessa pessoa que está falando do que em você, né? Por exemplo, em mim, que eu estou julgando que aquela pessoa está falando uma asneira, né? E aí, quando a gente vai para a inteligência artificial, eu vou para esse receio também, sabe? Eu confio naquela ferramenta, eu confio no que ela está me trazendo, então ela pode estar trazendo coisas totalmente enviesadas para um lugar que não faz sentido, né? E eu acabo reduzindo a minha criticidade para aquilo que aquela inteligência me traz, assim. Eu acho que isso é bem perigoso, porque isso já acontece hoje, né? A gente sabe que pessoas também fazem isso, mas me preocupa muito isso acontecer numa inteligência artificial, quando ela dá respostas que não faz sentido nenhum, mas que convence. Mas, ó, me ocorreu um negócio aqui agora, hein? Uma das paradas mais sinistras para mim como facilitador é quando eu tô junto com um grupo que tem discrepância de autoridade. Então tem uma assimetria de autoridade no grupo, ou seja, a grande maioria absoluta dos grupos, certo? Né? É isso, assim. Sempre tem assimetrias de autoridade, inclusive as invisíveis. E quando eu tô numa dessa, uma parada que para mim fica sinistra é quando eu tenho que desafiar a autoridade de alguém que está dada em função de acordos prévios do grupo. Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui, pequeno. A reunião é do time, certo? Imagina que a gente tem uma reunião que é do time e não do chefe ou da chefa. E aí o chefe ou a chefa vira e fala, gente, sabe o que é? Não vou poder estar na próxima reunião, vamos mudar a data? E aí a galera, todo mundo, vamos. Pô, essa é a hora, como facilitador, que eu falo, não vamos, né? A menos que dentro do grupo exista uma mobilização do grupo para isso. Por exemplo, quem é que define quando a reunião acontece ou não? É consenso? Não é consenso? É alguém que define? O que eu sei não é do chefe a reunião. Então por que a gente vai mudar? Só porque o chefe não pode vir? Se fosse outra pessoa lá, o analista que falou que não pode vir, a gente ia mudar? Beleza. Então fica com isso aqui, né? Essa parte é sinistra de quando eu tenho que desafiar a autoridade dada de alguém. Se for uma IA, uma inteligência artificial, ela pode virar e falar pé, 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 plim, né? Operação negada. Você não é dono desse negócio. A inteligência artificial vai estar cagando quem é o chefe falando. Ela vai falar, ops, você cruzou a linha, não pode. A reunião vai continuar do jeito que está, até todo mundo imputar ok na história. Essa já me deu até um alívio pensar isso, né? Vou, levar imagina, um assistentezinho de inteligência artificial e falar, cara, você vai ficar julgando aqui se as pessoas, você vai alertar as pessoas, não vai julgar, você vai alertar elas se elas estiverem desrespeitando os acordos. E depois elas são adultas, né? Elas que se fodam, que se virem e decidam o que elas vão fazer com o acordo que foi violado. Mas vamos alertar. A inteligência artificial não pode ter vergonha de falar, ei, chefe, a regra não vale para você? Só vale para os outros, né? Só vale para o proletariado, não vale para você? Pô, cacete. Poderia ter personalidade, inclusive, esse cara, essa inteligência artificial. Ainda fazer uma ironia ainda. Aqui, chefe, cara, tá achando que a gente tem um acordo combinado, você está descumprindo o acordo. Qual é esse banca? Pô, poderia ser o Fábio Porchat nessa hora. Assim, eu quero a personalidade do Fábio Porchat nessa hora aqui, imagina? Mas eu fico pensando, o que seria mais impactante? Ouvir isso de uma pessoa facilitador, consultor que está ajudando o grupo ou do bot? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Quem sabe, não? Mas eu acho que é isso. O problema é quando isso acontece ou não, né? Quantas vezes você vê alguém desafiando a pessoa com autoridade falando você está indo além da sua autoridade? Show! Vamos parar por aí, gente, para dar um tempinho para a gente analisar um pouco essa conversa. Eu vou pegar aqui para pausar a gravação. Ops. Val. Tá. Eu vou descompartilhar a tela um pouquinho, só para a gente se enxergar melhor. Eu queria convidar vocês 4 para conversar um pouco sobre como é que foi a conversa de vocês, o que vocês perceberam aí, momentos diferentes que teve, né? E aí, enquanto isso acontece, se vocês quiserem que eu pegue algum trecho específico da conversa para analisar os autos de fala, vocês podem, vai lá naquele trecho tal, eu cato aqui no diálogo, tá? Mas primeiro eu queria ver um pouco, assim, o que vocês perceberam, como é que foi o papo, como é que foi essa troca, o que vocês sentiram aí participando. Olha, eu gostei, mas eu me senti pressionada. Eu me senti pressionada por conta daquele percentual. Porque eu falei, cacete, eu tô com... E aí, bem na hora, assim, que eu comecei a olhar o percentual, caiu, acho que um pelo no meu olho. Eu tenho gatos em casa, e eu falei, putz, agora eu tô com pelo no olho, meu percentual tá baixo, eu não vou conseguir falar agora. Então eu comecei a ficar tensa por causa daquele artefato do percentual. Então, e eu fiquei, putz, olha lá, né? Tô falando pouco. Como será que foram nas outras reuniões? Se eu tivesse tido esse artefato em outras reuniões, quantos por cento será que eu ficaria? Então, eu já fiquei viajando aqui, ó, nesse artefato do percentual. Então, uma parte da reunião eu me senti meio pressionada e um pouco ansiosa por conta do percentual das salas. E acho que por enquanto é isso. Vamos ver se vem mais coisa depois. Isso daí o chat GPT não vai saber mesmo, não vai detectar. Como é que ele ia saber? É mais difícil, né? Cara, eu senti que a gente estava no boteco, entendeu? Tipo, uma conversa emergente, né? Alguém puxa uma perspectiva, essa conversa brota para um lado e ela vai... As pessoas vão percebendo coisas diferentes, essa conversa vai crescendo, tá?
eu acho que ajuda, né, um pouco aquela divisão ali, né? Eu vi que a Tami estava com menos. Já tinha ocupado o espaço de fala. Eu me removi da conversa em um momento, né? Aí o Barô me trouxe de volta. Eu fui. Mas, para mim, eu acho muito interessante, cara. Muito interessante a conversa desse tipo. Um artefato interessantíssimo para a gente usar nas organizações. Só não sei se vocês conseguiram ver aí com a tela compartilhada, né? Mas ele, só para certificar que todo mundo acompanhou, ele tem um percentualzinho aqui do lado da foto, ó, que ele registra quantos por cento do tempo aquela pessoa falou, né? Então isso, a galera está se referindo a isso. Não sei se vocês conseguiram ver com a tela compartilhada, só reforçando aqui. Que mais? Eu nem vi o percentual, eu sabia que tinha, e falei, se eu ficar olhando, fudeu, eu não vou conseguir falar, tá ligado? Claramente eu não vi, né? Senão eu não teria falado o dobro da Tami. Mas eu falei, meu, se eu ficar com o olho ali, fudeu, assim, tipo, eu ficava olhando reto aqui e não olhando pro esquerdo. E eu falei, meu, se eu ver ele transcrevendo, vai dar tipo aquele eco, né? De quando você fala aqui, ouve aqui do outro lado, puta, é horrível, assim. Mas eu também senti essa pressão da Tami, né? Mas é que eu acho que a pressão tem a ver um pouco para mim, tá, Tami? Se não tivesse a IA e tivesse 70 e tantas pessoas assistindo a conversa para analisar a conversa, eu ia sentir isso, sabe? Tipo, alguém falou aqui, acho que foi a Martina, né, que eu tava falando assim, não se preocupa não, velho, não é o bot que vai te julgar, mas tem outras pessoas que vão avaliar aqui, né? Porque é isso, assim, eu brinquei, eu tô escrevendo aqui para o bot não me julgar. Eu acho que essa constatação de que eu estou em avaliação e explícita, porque é óbvio que estamos avaliando nós e os outros o tempo todo, certo? Vamos tirar o véu aqui. Isso está acontecendo o tempo todo. Só que às vezes a gente fala, estamos te avaliando. Às vezes não. Mas esse falar o que acontece, caralho, dá um peso isso aí, hein? Não dá? E é isso. Ó, gente, eu achei super divertido, gostei bastante. Com certeza tem uma pressão. Eu acho que também uma pressão de falar mais rápida, e daí para mim isso é bem ruim, porque eu tenho dificuldade de articular as ideias quando eu vi que eu estava falando mais. Nossa, eu comecei a falar mais rápido. Da fala. Mas assim, gente, tava achando engraçado também. Eu tava achando engraçado perceber isso. Não, perceber a minha fala, perceber a dinâmica do grupo por causa disso, por causa de ver as falas e também de ver as percentagens. E assim, eu achei para uma conversa curta, a gente conseguiu pegar em alguns pontos, mas estava pronto para pegar em algumas coisas mais aprofundadas. Então, nossa, era bem interessante, eu acho que para talvez entrar numa calma e entrar mesmo. Você tem coisas aí que são bem, talvez, misteriosos para, para descobrir em relação a esse tema. Pô. Deixa eu mostrar aqui para vocês um prompt que eu tenho utilizado no ChatGPT para analisar os atos de fala, né? Eu vou ler aqui para vocês. Vou compartilhar um diálogo com você em seguida. Gostaria que me ajudasse a analisar os atos de fala desse diálogo usando como base o modelo de dinâmica estrutural do David Cantor. Cada fala deve ser classificada conforme as posturas de ação abaixo, utilizando porcentagens. Aí eu trouxe mover, seguir, opor e assistir. Eu botei uma definição e um exemplo de cada um. Tá? Apresente as classificações em porcentagens. Por exemplo, mover 80%, seguir 10%, opor 5%, entendeu? Explique cada uma das classificações. Agora eu tenho que enviar o diálogo. Aí eu peguei um trecho aqui da conversa que o Monte estava falando dos robôs, né? Das pessoas robôs dentro das reuniões, né? Quando eu coloco assim, para mim, eu estou mais preocupado. Agora, eu vou ser sincero com vocês, eu estou mais preocupado com os robôs que já existem nas reuniões. Aí, isso aqui é a fala dele, né? E aqui a classificação. Ele botou mover 60%, assistir 40%. Eduardo está propondo uma preocupação que tem, mover, mas também está refletindo sobre a situação geral dos robôs nas reuniões, assistir. Aí tem uma segunda fala dele, que também coloca mover. E depois tem uma fala da Tânia que ela fala o seguinte: só queria dizer alguma coisa para vocês. Estão vendo porque a gente chama um monte. Parece esse. Nossa, pegou errado aqui.
Não sou psicólogo, chegou, nossa, viajou. Não falei isso, mas Não pegou a falou, ideia. ele viajou na transcrição. Tânia está apresentando uma nova ideia e considerada um ato de mover. Não, acho que faz sentido ainda assim. Talvez por coincidência. Depois a Tami vem falando. Olha, eu acho que você tocou num ponto bem relevante que me toca também, que é essa questão de confiança. Vamos lá. Aí ele botou seguir 70%, assistir 30%. Tami está validando a preocupação de Eduardo e acrescentando suas próprias ideias, mas também está refletindo sobre a situação como um todo, assistir. Então, só para vocês verem aqui, claro, as transcrições aqui, algumas coisas estão bem erradas e isso prejudica um pouco a análise, né? Mas aí, se vocês quiserem, eu posso pegar algum outro trecho aqui também para a gente, analisar aqui. O que eu imaginei, a gente praticamente não teve opor, né? Teve um convite do Baroni, né? Que eu acho que está mais no assistir. Eu tentei fazer um opor aquela hora ali para você. Falei assim, eu vou te dar uma chuchada aqui que eu queria ver. Joga Eu falei aquela pra parte lá. Tami. Um cutucar, a hora que você falou do cutucar. Joga aquela parte lá. Provocada. Se ele reconhece que é opor ou ele vai ser politicamente correto e vai falar, não, o Barão fez um convite ao diálogo, não sei o quê. Vamos ver, vamos analisar aqui. GPT é tudo... Ele é do bem, viu, o GPT? Ele é do bem. Já. Então, eu colei lá, vou colar o trecho, agora esperar um pouquinho para ele responder. Esse trecho aqui, né? Imagine se fosse inteligência social que estivesse facilitando encontro, entendeu? Aí depois o Barão fala, um monte, espera aí, deixa eu só seguir e pegar tem um negócio que você falou que me pegou aqui, queria te dar uma cutucada sobre isso, né? Esse trecho aqui, né? Esperar um É que pouquinho ele... eu evitei falar discorda, porque eu quero ver se esse bichinho é bom, entendeu? Quero ver se ele percebe que eu discordo sem eu falar que eu discordo. Não que as pessoas falem isso no dia a dia, né? Não que elas discordem se dizer que elas discordam, imagina. Imagina, ninguém nunca faz isso nas reuniões. Elas dizem, só tem uma pergunta. Só fiquei com uma pergunta sobre isso, né? Como elas dizem. Que mais? Teve bastante mover, acho que toda vez que alguém trouxe um novo argumento, trouxe uma outra princípio, acabou sendo um mover, né? Muitos seguires também, né? Opor, realmente, acho que eu só percebi esse que o Barão fez, e o assistir, eu acho que também pouca coisa, né? Eu acho que foi um papo de boteco, mesmo assim, nosso, né? Não foi um debate, assim, caloroso, né? Acho que... Não. Ó, saiu aqui já um pedaço. A primeira fala do Monte, ele colocou como mover e assistir, beleza? Eduardo está propondo uma ideia expressando uma preocupação, mas também está refletindo a posição geral de IA na facilitação. Aí, ó, do Monte. Aí botou mover a sua. Marcos está desafiando... mas ele rateou aqui, ó, porque ele falou, Marcos está desafiando a função de Eduardo e pedindo esclarecimento, mas também está refletindo sobre o tópico geral. Aí ele classificou como mover, né? Talvez ele não tenha entendido direito o que é o opor. Sim. Acontece, né? Sim. Vamos gerar outra resposta aqui, ver se muda. Fala para ele depois aí, Davi. Conta para ele que eu me opus a essa classificação que ele fez. Muito bom. Mas, cara, imagina depois de uma conversa difícil, em grupo, a galera batesse o olho do que tinha saído e tivesse lá um monte de opor relacionado à mesma pessoa. Qual que é o efeito disso sobre o grupo, entendeu? Ou assim, tá vendo? Olha só, a gente não anda, que olha só isso, né? Eu acho que isso já dá um belo de um cuidar, né? Já dá um belo de um protocolo de diálogo interessante, né? Por mais que ele erre em alguns momentos, cara, eu acho que é uma ferramenta útil para ter conversas ter meta-conversas, entendeu? Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida zero sobre isso. Ou Que é às isso, vezes eu um acho monte que... de... Pode falar, perdão. desculpa. Não, senão tá... termina. Não, porque é isso, com todas as imprecisões, eu acho que tem reflexões, assim, né? Que o que eu acho que é ruim é assumir que é um oráculo, que ele tem a resposta, né? Qualquer diabo desse, assim. Mas, enquanto... É como se...
Por exemplo, você não é igual, mas acho que tem convergências como você grava. Vamos gravar a reunião e assistir a reunião? Porra, precisa ter uma paciência do caralho, né? Na boa, para assistir a reunião inteira de novo que você viveu. Mas se a gente assiste, a gente vê coisas quando a gente assiste a reunião de novo. Toda reunião é assim, a gente vê coisas quando a gente assiste de novo. O que ele está falando é que tem uma inteligência artificial que pode ajudar a gente sumarizando pontos, chamando atenção para algumas coisas específicas. Você não precisa concordar, mas, no mínimo, é um convite para falar sobre aquilo, né? Perfeito. Ó, eu queria Não, mostrar para você. Teria que falar. Desculpa. Eu só ia pegar o outro lado. Imagina você está numa conversa e tem um monte de opor, assim, especificamente por uma pessoa, uma ideia de uma pessoa, mas pode ter um monte de mover e seguir especificamente para uma pessoa também. Que às vezes não chama tanta atenção quanto o opor, mas daí quando você para de analisar, putz, mas e aí, o que está acontecendo aqui, não? Então, eu acho que nesse momento é super importante ficar atenta. Eu acho que é isso onde a gente entra com nossa análise, nossa atenção, de facilitação. E aí, o que está acontecendo aqui? Muito bom. Legal. Por que aquela pessoa só recebe seguir e aquela outra só toma... Ou sempre que ela fala, tem outro mover de outra pessoa na outra direção. Estranho isso. Exatamente. Muito bom. Ó, eu vou mostrar para vocês também, né, que acho que se relaciona com facilitação, aquele prompt da comunicação não violenta, né, que eu sugeri, que eu mencionei, né? O Barão mencionou, acho que alguém mencionou. Haja como se você fosse um ouvinte atento e empático que utiliza os conceitos da comunicação violenta do Marshall Rosenberg. Em seguida, vou compartilhar com você alguma situação que quero explorar. Quando eu fizer isso, me parafraseie, dizendo o que entendeu da minha fala. Quando eu utilizar palavras de julgamento, como hipócrita, tente inferir quais são os sentimentos e necessidades subjacentes. No final, me faça perguntas curiosas para me ajudar a entender minhas necessidades e sentimentos, mas apenas uma pergunta de cada vez. Quando achar que me senti acolhido por você, pare de realizar perguntas e verifique se tem algo mais que eu queira explorar. Evite repetir a mesma pergunta mais de uma vez. Evite também me pressionar a resolver o problema. Aguarde eu enviar uma mensagem para começar. Cheio das ordens, né? Cheio dos requisitos, né? Aí, ele respondeu aqui, beleza. Eu falei, cara, me sinto um fracassado no trabalho. Sinto muito que você esteja passando por isso. Parece que você está se sentindo insatisfeito e frustrado com a sua situação atual no trabalho. Você poderia compartilhar mais sobre o que está fazendo se sentir assim? Falem aí o que vocês querem que eu diga para ele. O pessoal está desmutado já, Tami? Ops, peraí, não vai rolar, né? Volta aí. Por que você está Tamiri. sentindo Que fracassado? absurdo, essa pessoa, agora tá todo mundo liberado a desmutar, gente, desculpa. Salário baixo é bom aqui, galera sugeriu. Tô ganhando pouco. Essa é boa. Ah, Eu estou gostei do meu ganhando. chefe é um babaca também. Dá um pouco mais de detalhes. Contem uma historinha, acho que fica melhor. Né? Mas talvez contando a história fique melhor, mas assim, colocar uma frase curta como meu chefe é um babaca que tem julgamento e pouco contexto, seria interessante ver qual seria a resposta do GPT, dado toda a orientação, né, inicial. Parece que você Ó. está tendo alguns conflitos com seu chefe que estão afetando seu bem-estar no trabalho. Você poderia me contar mais sobre o que está acontecendo, que está te deixando desconfortável, irritado com ele? Vamos lá. Ele é polido, né? Bem polido. Use a Você quer criatividade. que continue? Você quer que continue essa história? Continua a história. O que aconteceu? Qual foi o conflito? Vou inventar então aqui, ó. Toda vez ele não confia em mim, toda vez eu preciso ficar pedindo aprovação para ele para fazer qualquer coisa, até para ir no banheiro. Chefe de telemarketing. Até para ir no banheiro. Trabalham em telemarketing. Entendo, parece que você está se sentindo controlado e desvalorizado. Aqui deu uma cagada porque controlados são julgamentos, né? Mas vamos lá. Já que precisa de aprovação para cada passo que dá no trabalho, até mesmo para necessidades pessoais básicas, como ir no banheiro.
Isso parece estar afetando sua autoestima e sua percepção de habilidade e confiança no ambiente de trabalho. Você gostaria de ter mais autonomia e confiança no seu trabalho? Sim, né? Sim. Sim. Pergunta ruim, né, ChatGPT? Tá aí. Perguntinha Vamos ver. ruim. Responde só sim para ver o que ele vai falar. Agora ele entrou no modo terapeuta, né? Ai, ai. Usou a linha agora, hein? Mas legal. Ah, Queria mostrar para vocês aqui um pouco disso, eu acho bem interessante. Eu testei algumas vezes, assim, com situações minhas mesmo e aprofundando, assim, e foi bem interessante a conversa, assim, né? Claro que, né, como o Monte falou, né, acho que tem essa questão da gente não confiar plenamente que é uma pessoa, não tem essa questão afetiva, né, eu acho, mas eu acho que já é bem interessante, é uma ferramenta que pode ajudar já em algumas situações, né? Eu tentei várias formas desse prompt, eu tentei um que tinha uma lista enorme de sentimentos e necessidades para ver se ele melhorava os chutes dele, né, com relação a isso, mas não ficou melhor do que esse daqui, então eu cheguei nesse prompt final aqui. Então, gente, eu acho que nós encerramos essa parte aqui do nosso debate, né, sobre inteligência artificial, enfim. Eu queria, mais uma vez, fazer um convite para quem se interessar e se inscrever no Fato, aproveitar a chance, que a próxima turma começa daqui a 2 semanas, no dia 23. Vou botar o link aqui mais uma vez para vocês. Também entrem no grupo lá de inteligência artificial, quem quiser. Também vou colar o link mais uma vez, para receberem notícias sobre isso. E aí eu queria abrir o espaço para quem quiser comentar um pouco, trazer alguma ideia, queira compartilhar sobre facilitação, sobre inteligência artificial, ou falar também como foi o encontro. Deixa aberto para quem quiser contribuir aí. Pode só levantar a mão ou abrir o microfone e falar. A Erika perguntou aqui como é que a gente tem utilizado o ChatGPT no nosso dia a dia, né? Na Targetil, né? Nossa, a gente tem feito vários experimentos, Érica. Tá difícil eu organizar aqui, né, tudo que está rolando, mas assim, a gente tem essa biblioteca de prompts que a gente está construindo e testando, né? Desde coisas para facilitação, que tem alguns poucos, mas a gente tem muitos prompts já na parte de, por exemplo, para propor estratégias de intervenção. Você compartilha um problema organizacional que você está vivendo e pede para ele sugerir estratégias de intervenção, né? Então, o pessoal, o Rod e o Ravi estão trabalhando bastante isso na questão dos cursos do Culture Hacking e do Pesca, né? Então, a gente tem lá um prompt para ajudar a construir um loop causal com base num relato de uma situação, né? Então, a gente tem essa biblioteca de prompts que a gente está utilizando. A gente vem utilizando bastante para produzir conteúdo também, né? Oi? Pode falar. Monte? Ele tem respondido perguntas sobre os metacodes da O2, assim, fácil, né? Então, imagina um grupo que está iniciando o uso de autogestão, por exemplo. Na versão 4, pelo menos ele é muito preciso, né? Qualquer coisa que você perguntar sobre o metacordo ou sobre acordo da organização, ele lê fácil, encontra bem fácil e responde, né? Perguntas até com contexto, né? Estou aqui vivendo a situação X no contexto tal, e aí, o que eu posso fazer segundo os metacodes? Ele tem respondido muito bem esse tipo de questão, né? Acho que tem sido bem fácil para ele. essas questões também tem a ver com hacking de cultura, assim, intervenção, construção de experimento, eu tenho testado bastante, tem funcionado super, assim. Como que a gente organiza experimentos para trabalhar com mudanças culturais, assim. Mesmo que venha coisas cagadas, né? Vir coisa cagada é melhor do que não vir nada. Então, o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de sair do zero, da página em branco. E quando vem algo do ChatGPT, por mais que você queira criticar, você já se move, né? Você faz um mover na hora que você critica. Então, tem sido bem interessante, assim. Refinar tensões, né? A gente também está fazendo um trabalho de desenvolvendo uma ferramenta nossa mesmo, né?
aí desenvolvendo mesmo, assim, com integração, né, com outras tecnologias também, para a gente conseguir extrair insights dos nossos conteúdos e materiais de design organizacional, né? Porque uma das limitações do ChatGPT é que ele tem um limite do tamanho do prompt que você pode enviar para ele, né? Aí, se você tem, por exemplo, uma biblioteca grande de conteúdos que você quer que ele use como referência para construir alguma coisa, não tem como fazer isso direto no chat. Aí você tem que utilizar das ferramentas de integração dele e criar uma ferramenta sua para isso, né? E a gente está criando uma nossa, assim, para ter uma busca, assim, nesse banco de dados, que a gente também está estruturando com base no nosso conteúdo. E, por exemplo, você coloca lá um problema que você está tendo e a solução que você está utilizando. Ele vai te dizer, por exemplo, vai te criticar essa solução e dizer se ela pode ser um antipadrão de design organizacional, né? Esse é uma dos usos dessa ferramenta, né? Então, a gente está utilizando para isso. A coisa da transcrição das entrevistas que a gente faz em organizações também, né? Não só com o Vowel, mas com outras ferramentas, tipo o Whisper, né? Que você manda um áudio, ele transcreve para você em português. Encontrar relação entre tensões diferentes numa organização. Você mapeou as tensões, identificou as dores lá do cliente. Encontre relações possíveis entre essas coisas, né? E ele te lista algumas possibilidades. Então, eu acho bem útil, assim, né? Para essas análises, né? E reduz muito o tempo de trabalho, assim. Coisa que você demorar um tempão para descobrir, ele acha rápido, né? Acho que o Rod e o Ravi também experimentaram o mapeamento de papéis, não foi? Isso. Um monte colocou ele também. Tá dando descrição de papéis, né? A gente está organizando um workshop que a gente vai divulgar nesse grupo de IA, né? Justamente sobre como utilizar o ChatGPT para mapeamento de processos e de padrões de design organizacional, né? Como é que você pode usar essa ferramenta para identificar a sua própria estrutura organizacional, qual é a estrutura que existe, quais são os acordos que existem, né? Essa coisa do diálogo generativo, de você ficar interagindo com ele te fazendo perguntas, isso ajuda muito, assim, né? Eu tenho usado bastante para produzir conteúdo, né? Eu estou fazendo uma segunda graduação agora, né? Tem um monte de trabalho da faculdade para fazer, né? O tempo todo. E assim, eu tenho usado muito para escrever relatório, coisa assim, né? Por exemplo, tem que fazer lá um relatório de estágio que eu estou fazendo, né? Aí eu explico para ele qual que é o tema do meu estágio, né? No processo que eu estou fazendo. E eu peço para ele, eu falo, olha, eu tenho que escrever uma introdução agora para o trabalho e a introdução tem esses critérios. Eu pego os critérios que foram exigidos na introdução. Agora me faça perguntas para descobrir informações para me ajudar a escrever a introdução. E ele vai lá e manda, tipo, 10 perguntas para mim bem difíceis. Eu tenho que ficar pensando, eu respondo as 10 perguntas, mando para ele e falo, agora escreva a introdução com base nessas respostas que eu te dei. E ele escreve e fica muito bom. Fica muito bom. Tipo, a última vez que eu fiz isso, eu, tipo, mexi em 2 linhas do texto. E ficou excelente, né? Por quê? Porque ele me fez perguntas e eu compartilhei com ele as minhas ideias, não foi uma coisa que ele inventou do nada, né? Então, essa coisa do diálogo generativo é muito útil como no dia a dia, assim, até como um assistente pessoal mesmo, né? Então, é o uso que eu tenho mais feito, assim, no momento. Pode falar, Raquel. Oi, achei muito legal, gostei muito de acompanhar a conversa e conhecer essa ferramenta da Vowel, né, que eu não conhecia. Eu usei o ChatGPT para me ajudar a construir um projeto de pesquisa com prompts parecidos com esses que você trouxe agora por último, e achei realmente muito legal, um bom ponto de partida, né? E que demanda que a gente saiba construir os prompts e saiba criticar as respostas que ele traz e adaptar, melhorar, enfim. Foi muito legal. Uma curiosidade é que eu pedi que ele escrevesse uma introdução, ele escreveu, dei lá os critérios, como você fez, e aí eu pedi que ele me desse as referências bibliográficas que ele usou para escrever aquela introdução. E ele falou, olha, eu sou uma inteligência artificial, eu não conheço tudo, você precisa procurar mais, mas eu vou te dar 6 aqui. Aí deu, e eu achei assim, nossa, que massa, um monte de artigos de revistas boas, autores conhecidos e títulos super alinhados com o tema que eu estava fazendo. Aí eu fui procurar os artigos para eu ler, era tudo mentira, tudo inventado. Ele criou títulos incríveis para o tema que eu estava usando,
e pegou, juntou, sabe? Fez lá aquelas referências bibliográficas da BNT, mas tudo mentira. Então, é só para chamar a atenção do cuidado que a gente tem que ter com tudo isso, né? E sobre o voo, eu queria saber se ele registra conversa presencial, ou se tem que ser online, ou se a gente grava uma conversa presencial e sobe um arquivo de MP4, alguma coisa assim. Como é que funciona? Você tem que gravar as vozes em canais separados, né? Então, se você conseguir fazer uma conversa online com o microfone em cada pessoa, uma conversa presencial com o microfone em cada pessoa, ou cada pessoa gravando diferente, aí daria, né? Senão, não, né? Geralmente, quando você capta a conversa online, você capta todo mundo junto, né? Aí não rola porque ele não consegue separar as vozes, né? Ele sabe de quem é a voz porque o canal está separado e você está logado ali com o seu nome, né? Exatamente. Tem o tal de Whisper também, que eu mando aqui para vocês, que ele faz transcrição você manda um arquivo de áudio, e aí ele não diferencia a voz também. Então, às vezes, se é uma voz só, você quer transcrever um áudio, você pode usar ele e esse daqui. Depois aí, ouvir, consertar o que tiver errado e depois pedir para analisar, né? Sim. Muito bom. Para entrevista, assim, quando uma pessoa só mais fala, assim, é bem útil, assim, né? Legal, mas realmente, obrigada. esse cuidado que você trouxe é bem importante, Raquel, porque ele tem essa coisa de alucinar, né, que o pessoal fala, né? Então, ele produz uma resposta para te agradar, né? Por isso que não dá para usar ele como se fosse um oráculo, né? Tipo, acho que para pesquisa, né, o que eu acho que funciona, que eu já fiz que funciona, é, tipo, sugira alguns autores sobre o tema tal. Aí ele até consegue trazer autores e coisas, e aí você pesquisa e... Agora, se você for no micro, assim, tipo, o artigo específico, ele provavelmente não vai saber, né? Vai viajar, né? Mas é bem importante esse cuidado, tudo tem que ser revisado o que traz, né? E por isso também que não dá pra gente simplesmente se basear no julgamento dele, né? Sem uma crítica, né? Porque pode nos levar a lugares ruins, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então é isso, queridos. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom. Adorei participar dessa conversa também, escutar o pessoal debatendo. E vejo vocês por aí. Quem quiser se aproximar, participe aí da comunidade, do Discord, no WhatsApp. E foi um prazer estar com vocês. Boa noite, beijos. Valeu! Boa noite, Falou, gente. galera. Valeu. Valeu, pessoal. Então, galera. Beijo. Até.